Olá para você que acompanha as redes sociais da Isto É, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Isto É Entrevista. Eu sou João Vitor Rivedilho, repórter de política da Isto É, e nos últimos anos temos visto a política diferente em relação aos anos 90 e 2000. A polarização política se tornou protagonista, principalmente após a deflagração da Operação Lava Jato. A direita tem ganhado muito forte o campo político, enquanto a extrema-direita tem se imposto nas urnas eletrônicas. Partes do Centrão migraram para a direita. A questão é que não para no Brasil. A direita também tem ganhado campo, principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Para debater sobre essa polarização e o futuro da construção política no Brasil, nós convidamos o filósofo, professor em Harvard e ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Lula e Dilma, Roberto Mangabeira Unger. Roberto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Roberto, vamos começar falando sobre essa extrema-direita e a direita que tem avançado muito forte no mundo. Queria saber do senhor qual é a sua avaliação em relação a isso. É preciso compreender qual é o fundo social e o fundo econômico desse problema. O fundo social, primeiro. Na grande maioria dos países populosos do mundo, a parte preponderante da população é uma massa de gente que é pobre, se não absolutamente pobre, relativamente pobre e desorganizada. Mas essa maioria popular, em vez de ter um horizonte de aspiração proletária, como imaginou Marx, tem um horizonte de anseio pequeno burguês. Essa maioria em todo o mundo, o que quer? Quer ter uma pequena fazenda, um comércio, uma loja, um serviço. Portanto, é uma aspiração pequeno-burguesa. Isso é o que é a maioria. E por falta de outras maneiras de realizar essa aspiração, acaba sendo dedicada à pequena propriedade familiar isolada e arcaica. Para haver um milagre de crescimento, seria necessário que essa maioria tivesse uma alternativa a esse anseio, que fosse não a pequena propriedade familiar retrógrada, mas a economia do conhecimento, a nova vanguarda. E aí vem a base econômica desse problema. Havia, até meados do século XX, um atalho ao crescimento econômico, que era a indústria convencional. Esse atalho se fechou. Em todo o mundo, as sociedades estão se desindustrializando. E o Brasil é um dos países que se desindustrializou mais rápida e radicalmente. Qual seria a alternativa ao atalho que se fechou? Seria a nova vanguarda. Mas essa nova vanguarda, onde ela existe? Existe apenas na forma de uma série de ilhas excludentes, de fragmentos, que excluem a grande maioria dos trabalhadores e das empresas. A verdadeira alternativa seria uma forma inclusiva da economia do conhecimento que oferecesse uma alternativa econômica àquela maioria de aspiração pequeno-burguesa. Isso não existe ainda. O Brasil tem um dos poucos estados no mundo em que o Estado tem muitos dos instrumentos que seriam necessários para soerguer essa maioria. Os bancos públicos de desenvolvimento, o SEBRAE, o SENAI, o SENAC, a Embrapa. Mas esses instrumentos legados do corporativismo de Vargas estão, na maioria, pervertidos, carcomidos, porque não estão mobilizados a favor de um projeto de desenvolvimento inclusivo. Isso que seria necessário. Então, em todo o mundo, a maioria se sente abandonada. E essa maioria abandonada que se vinga pelos movimentos de direita. Ministro, vamos jogar aqui para o cenário do Brasil. A gente vê uma população que ela se informa basicamente pelas redes sociais. E as informações, elas acabam sendo muito distorcidas da realidade. Sim.
Em 2022, a gente vê que a direita perdeu espaço no Palácio do Planalto, mas ganhou um apoio absurdo no Congresso Nacional. Teve uma ampliação muito forte no número de cadeiras para a direita e também para o centro. Qual o impacto desse quadro na política brasileira? Nós temos essa situação em que há uma esquerda que não oferece alternativa sistêmica, não procura organizar no país um projeto de desenvolvimento. Ela doura a pílula do modelo econômico, não propõe uma mudança do modelo econômico. Ela procura humanizar o inevitável por meio dessas transferências sociais. De um lado, flerta com os mercados financeiros, procura se acomodar ao financismo fiscalista e, de outro lado, acena os pobres com esmolas, que, no fundo, são essas políticas assistencialistas de transferência. Paradoxalmente, a direita no poder fez a mesma coisa. Se acomodou aos mercados financeiros de um lado e, de outro lado, distribuiu assistência aos pobres. Não organizou um outro caminho para o crescimento do país. Por isso que o Brasil está parado. Os dois grandes temas do momento são, primeiro, como podemos entrar na época da economia do conhecimento e organizar uma economia inclusiva do conhecimento, em vez de ter uma série de fragmentos, ilhas excludentes, como existem no mundo. E segundo, no caso do Brasil, como podemos organizar um modelo de desenvolvimento baseado no casamento entre a inteligência e a natureza, e não no divórcio entre a inteligência e a natureza. Veja o caso da Amazônia. Nós falamos de desenvolvimento sustentável da Amazônia, mas o que é o desenvolvimento sustentável? Se não for apenas um extrativismo artesanal, sem tecnologia, sem ciência, sem escala e, portanto, sem futuro, é necessariamente uma variante do vanguardismo produtivo e tecnológico, portanto, a economia do conhecimento. Esses são os dois grandes temas que não frequentam o debate nacional. E nesse vácuo de abdicação de projeto nacional é que prosperam essa pseudo-esquerda e essa pseudo-direita que estão hoje no embate no Brasil. No fundo, o mesmo não projeto e onde divergem apenas no imaginário, na política simbólica. As guerras culturais da direita contra a política identitária da esquerda. Então o senhor está querendo me dizer, num ponto mais claro, que o governo Lula e Bolsonaro são parecidos? No fundo, na substância, é a mesma coisa. É a abdicação nacional, é a estagnação, é o abandono de uma vocação nacional e produtivista que teríamos de ter. Fazendo, de um lado, essa prostração ao mercado financeiro, ao altar da confiança financeira, e, de outro lado, compensando os pobres com políticas assistenciais. O ministro José Dirceu, da Casa Civil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, recentemente deu uma entrevista e disse que o governo atual, o Lula III, é de centro-direita. O senhor concorda com essa afirmação? Como o senhor avalia a situação atual do governo? Esta taxonomia de esquerda e direita perdeu muito significado. Mas tem um fundo de verdade, que não há verdadeiramente um projeto de esquerda. O PT não é um partido que esteja entrando na crítica e na transformação do modelo econômico. E a direita, por sua vez, no poder, no governo Bolsonaro, não organizou as bases de um capitalismo popular. Em vez disso, entregou o comando da economia a um funcionário do mercado financeiro e dobrou a aposta de Lula nas políticas assistenciais. É a mesma coisa. Divergiu no imaginário, no simbólico, na retórica, mas não na realidade. Nos últimos dias, a gente vê a repercussão muito forte em relação
o embate entre a direita e a esquerda no Congresso Nacional. A gente vê até uma troca de ofensas entre os deputados, senadores, mais os deputados. Na Câmara dos Deputados a situação é até pior. A gente vê os casos, por exemplo, entre Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, e a Luísa Erundina. Erundina até passou mal, ficou internada alguns dias na UTI após um embate entre eles em relação à ditadura militar. A gente vê a Érica Hilton também tendo uma discussão acalorada com a Júlia Zanatta. E a gente vê o caso do André Janones e do Zé Trovão, dois parlamentares, durante a votação do relatório para a abertura de um processo de cassação contra o Janones, tendo uma discussão muito mais que acalorada, que quase saiu para as vias de fato. Muito calor e pouca luz. Exatamente. E a gente vê essas atitudes acontecendo frequentemente na Câmara dos Deputados. Essa disputa entre a direita e a esquerda enfraquece o legislativo? Não é a esquerda e a direita em qualquer sentido profundo. É um simulacro, é uma aparência, é um disfarce. Tentando esconder essa realidade subjacente de falta de rumo. Esse é o problema fundamental. Qual é o atributo básico do nosso país? É uma vitalidade extraordinária, um dinamismo. Uma grande anarquia. O Brasil é um país sincrético, mistura com tudo, com tudo. E qual seria, então, a nossa tarefa? A nossa tarefa seria dar aos nossos concidadãos os instrumentos econômicos e culturais para se soerguerem, para criarem novas vanguardas dentro das realidades de cada uma das grandes regiões do país. Isso nós não fazemos, e daí o vazio em que caímos. O maior problema do Brasil não é a desigualdade, por mais desigual que seja o Brasil. O maior problema do Brasil é a mediocridade, que é o produto de negar à maioria os instrumentos para transformar aquele dinamismo subjacente em ação construtiva e fecunda. Eu vou entrar no cenário internacional para você que está nos acompanhando entender melhor o que está acontecendo. Na União Europeia, a extrema-direita começou a ganhar muita força no Parlamento Europeu, embora o Centrão ainda tenha maioria ali do parlamento. E nos Estados Unidos tem a questão da retomada ou da fortaleza de Donald Trump, que tem ganhado força nos últimos meses, principalmente nas pesquisas de opinião e, claro, agora com o início dos debates entre ele e Joe Biden. Vamos começar em relação ao Parlamento Europeu, porque essa questão do parlamento começou agora, né, durante essa semana, e também provocou reações. Por exemplo, o presidente da França, Emmanuel Macron, ele dissolveu o parlamento e convocou eleições parlamentares para o fim desse mês. E isso pode decretar uma forte derrota ao governo Macron no fim do mês. E também tem a questão da Alemanha, que também teve forte repercussão. Quanto que esse cenário da extrema-direita no mundo vai impactar aqui no Brasil? Os partidos de centro-esquerda e centro-direita perderam força em todo o mundo. E perderam força justamente porque não ofereceram uma alternativa que funcione em relação aos três grandes problemas das sociedades contemporâneas. Em primeiro lugar, o problema da produção, a falta de um projeto produtivista. As economias estão sendo organizadas como uma hierarquia. Lá em cima, uma vanguarda montada no avanço tecnológico. A grande maioria excluída desse vanguardismo e obrigada a se meter num trabalho quase primitivo, sem os instrumentos do avanço tecnológico. Segundo problema, o problema da coesão. Eram sociedades tribais, baseadas na semelhança entre as pessoas e na descendência de ancestrais comuns. Agora há uma heterogeneidade, inclusive por força dos fluxos migratórios nesses países. Qual é a base da coesão social? Não pode ser só o dinheiro. O dinheiro é um cimento social muito fraco. Tem que ser a participação comum em projetos coletivos.
E o terceiro problema é o problema da política. As sociedades europeias dependiam das crises econômicas e das guerras para propiciar as mudanças. Não eram sociedades que eram organizadas para transformar o impulso à transformação em uma realidade interna, um impulso interno. Para isso precisa ter um outro tipo de democracia. Uma democracia de alta energia que não necessite dos traumas militares ou econômicos para propiciar as mudanças. Os Estados Unidos também passam por uma situação bem parecida, Sim, né? O Partido Democrata, que era o Partido Progressista, não organizou uma sequela ao projeto de Roosevelt, chamado New Deal, que era o projeto da inclusão social, da promoção da maioria de classe média. E a maioria trabalhadora do país, a maioria branca, se sentiu abandonada e despossuída. E foi isso que levou, então, à hegemonia conservadora por muitos anos nos Estados Unidos. Só que aí a gente vê, em 2020, Donald Trump perdeu a cadeira para o Joe Biden, um democrata, e agora nós vemos uma mesma polarização de 2020, com o Trump ganhando cada vez mais potência, tanto nas pesquisas quanto... Mas é uma polarização esquisita, porque é uma polarização baseada nessa fome de falta de alternativas. Esse é o problema. E a maioria diz, já que essa elite não resolve os nossos problemas econômicos, pelo menos não permitamos que insultem e violem a nossa religião, a nossa moralidade. E aí é que vem essa ideia moralista da direita. O senhor citou que o Partido Democrata não seguiu algumas orientações, algumas regras de Roosevelt, das leis de Roosevelt. Só que qual foi a falha do Partido Democrata, além desse, para fazer com que Trump, derrotado em 2020, voltasse com uma potência tão forte? E qual foi a falha? O Partido Democrata não organizou um projeto produtivo e includente, uma maneira de incluir a maioria trabalhadora do país numa dinâmica de produtividade crescente. Então, as vanguardas produtivas, exemplificadas pelo Vale do Silício, a economia do conhecimento, ficaram como ilhas dentro de um oceano de gente condenada a um trabalho primitivo, retrógrado, que é a maioria. E no caso do Partido Republicano, qual foi a falha para não conseguir reeleger o Donald Trump em 2020? Porque essa direita populista, pseudo-populista, também não tem respostas estruturais aos problemas estruturais do país. Então, ela acenava com soluções mágicas e simplistas que não resolviam os problemas reais dos Estados Unidos. Então, continua naquele vazio. E nós no Brasil? Essa é a questão. Nós vamos ficar esperando que alguém na Europa ou nos Estados Unidos nos mostre o caminho. Eu quero que o Brasil se acostume à ideia de andar na frente e não seguir pelo colonialismo mental o rumo copiado de um desses países de referência. E como que o Brasil pode ser diferente nesse aspecto? Construindo um projeto de desenvolvimento. Eu dei o exemplo. O Brasil tem um Estado com esses instrumentos que nós poderíamos adaptar a tarefa de soerguer as capacitações de cada parte do país. As capacitações econômicas, quer dizer, trazer aquela multidão de pequenas e médias empresas retrógradas, que são a verdadeira força da economia brasileira, para mais perto da vanguarda tecnológica. Dar à multidão de agentes econômicos individualizados, a maioria que está afundando na informalidade ou na precarização dentro do setor formal, instrumentos para avançar, para subirem. E na educação, repudiar
a nossa tradição de ensino baseada no enciclopedismo raso e na decoreba e substituir por um ensino analítico e capacitador. Precisamos ter um projeto que seja produtivista, capacitador e nacional. Antes de eu entrar no cenário aqui do Brasil de novo, mais especificamente nas eleições municipais, eu queria entrar numa seara. O senhor foi ministro do governo Lula e propôs aqui várias ideias. O presidente ou a cúpula do PT chegou a procurar o senhor em algum momento? Nunca. Para discutir essas propostas? Nunca. Por que o senhor acha que não te procuraram? Porque eles não demonstram qualquer interesse em transformar o modelo econômico e organizar uma estratégia nacionalista e produtivista para tirar o nosso país do marasmo. Eles não querem isso. Eles estão investindo na ideia de cooptar a maioria, cooptar os mercados financeiros, prometendo atender aos interesses dos financistas, a política de juros, a política de equilíbrio fiscal pelo caminho fácil de sacrificar os interesses da maioria e abandonando a causa produtivista e nacional. Vamos entrar aqui agora na seara local. A gente tem aqui em São Paulo uma polarização muito forte. São Paulo era a base industrial econômica do país. E é aqui que nós assistimos de forma mais contundente a desintegração dessa base produtiva. Principalmente depois de 2014, né? Sim. Mas entrando numa seara mais municipal em relação às eleições, nós temos dois lados completamente polarizados. Nós temos Jair Bolsonaro, do PL, e nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ambos nos rostos de Ricardo Nunes, do MDB, atual prefeito, e também Guilherme Boulos, do PSOL, que vai pela sua segunda candidatura à prefeitura da capital para tentar fazer frente ao atual prefeito. Nacionalizar e polarizar uma campanha municipal que tem situações diferentes numa campanha nacional, a gente sabe disso. É o caminho certo? Qual é o impacto dessa polarização para uma disputa aqui em São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do país? A maioria do país mora nessas grandes cidades, né? E aí é que nós vemos essa realidade que eu descrevia no início da nossa conversa. A maioria do país é pobre, é desorganizada, mas tem essa aspiração pequeno-burguesa de procurar o empreendimento familiar isolado e arcaico. A maioria quer isso, quer uma lojinha, quer um serviço, quer um pequeno sítio, uma fazenda. Isso é melhor do que nada, mas é um beco sem saída. O que seria necessário é que houvesse uma cisão dentro da nossa elite e que uma contra-elite de orientação produtivista e nacionalista se contrapusesse à maioria da elite, que é a rentista, viciada no rentismo financeiro. Que essa contra-elite ganhasse o poder e procurasse granjear apoio na maioria, essa maioria que é, por assim dizer, uma pequena burguesia subjetiva, porque ela não é propriamente uma classe de pequenos empreendedores, na maioria ainda, mas gostaria de ser. E então, oferecer a essa maioria os instrumentos para avançar além da propriedade familiar isolada e arcaica. Este projeto de soerguimento da nação, de qualificação do aparato produtivo e dos brasileiros, poderia começar nas nossas grandes cidades. O senhor é defensor da criação de uma nova construção política no Brasil. O senhor defendeu isso várias vezes. Como que seria essa construção? Como seria esse novo ordenamento político aqui no Brasil? Eu acho que não há agora saída política para o Brasil pela terceira via, entre essas duas tribos políticas da esquerda e da direita.
A eleição passada demonstrou que as terceiras vias foram massacradas. Então, como é que pode surgir essa travessia política para um novo rumo de desenvolvimento? Tem que surgir por uma junção, por uma aliança de elementos vindos da direita e vindos da esquerda em prol desse projeto nacional e produtivista. É isso que eu estou pregando. O presidente Lula, que está fracassando na condução do governo, não deveria ser candidato à reeleição, deveria permitir que outro quadro do PT buscasse a presidência. E eu propus até um nome específico. O governador do Piauí, um excelente governador, Rafael Fonteles. E sendo do Nordeste, é natural que o PT, que é hoje um partido predominantemente nordestino, tivesse um governador nordestino como seu candidato à presidência. E do ponto de vista da direita, Bolsonaro deveria apoiar alguém de fora, não só de fora de sua família, mas de fora de seu agrupamento político, que representasse essa opção produtivista e que oferecesse ao país a alternativa de organizar no governo um capitalismo popular, o projeto que ele não executou quando foi presidente. Eu quero entrar depois nessa seara da eleição de 2026, que o senhor citou num ponto bem interessante, que é a possível candidatura à reeleição de Lula. Mas antes, em relação a essa teoria que o senhor tem para a construção de uma nova política no Brasil, a junção de ideias de esquerda e de direita não seria o centrão, então, a solução? Não, porque não é um meio termo, não é uma mistura de ideias convencionais da direita e da esquerda. O povo brasileiro não acredita nessas categorias de esquerda e direita. Elas perderam sentido no Brasil. Nós precisamos ver além dos rótulos e buscar as realidades. O que importa é ter uma esquerda que reimagine as estruturas e reorganize as estruturas, e não apenas suavize as desigualdades com políticas compensatórias. E uma direita que leve a sério a ideia de soerguer as capacitações, isso que eu chamei o capitalismo popular. Bom, vamos entrar então nas eleições de 2026, porque o senhor aqui acaba de defender que o presidente Lula não se candidate à reeleição. Sim. E apoie outro candidato. A gente vê ali nos bastidores, é claro que sempre rolam nomes. Atualmente, pro lado do PT, os nomes do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da ministra do Planejamento, Simone Tebet, e também do atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Nos bastidores, afirmam haver um acordo para que Lula não se candidate. Outros dizem que Lula vai se candidatar em 2026, que precisa se candidatar em 26. Desses três nomes, como o senhor avalia? Nenhum deles representa plausivelmente essa causa. Daí que eu sugeri que um governador nordestino seja o candidato do PT à presidência. Agora, e de outro lado, que Bolsonaro, que é inelegível agora, apoia alguém de fora, não só de sua família, mas de seu agrupamento político. Alguém que tenha autoridade e clareza intelectual para defender uma alternativa. No caso, não seria nem Tarcísio, nem Zema, nem Caiado? Não, nenhum deles. Eu apoiei na eleição passada um político que representa uma ideia produtivista, Ciro Gomes, poderia ser alguém como ele. Não necessariamente ele, mas alguém com esses predicados. E olha que Bolsonaro já declarou publicamente que em eleição passada ele votou em Ciro Gomes para presidente. Portanto, não tem nada de estranho de Bolsonaro apoiá-lo agora. Mas não é meio assim... Mas não é confuso? Porque, por exemplo... Não é confuso, não. O que eu estou dizendo aqui dos dois lados, do lado do PT e do lado do bolsonarismo, a solução mais eficaz é a solução mais audaciosa.
a solução mais improvável, aquela que corta o nó gordo, que vai ao âmago do problema e consegue oferecer uma alternativa clara e contundente ao país. Resumo da ópera. Com a candidatura, eles apoiando a candidatura de um outro componente sem ser seus apoiadores, provavelmente Lula e Bolsonaro perderiam o poder de influência sobre essa pessoa. Seria isso? Não, eu acho que é o poder de influência. Eles poderiam se transformar em instrumentos a serviço da construção de uma alternativa nacional. Mas, para isso, teriam que demonstrar a clareza e a nobreza da capacidade de sacrificar. E na política, a moeda que conta para demonstrar autenticidade, seriedade é a disposição ao sacrifício. A política tem que ser o exercício do despojamento. Fazer política é despojar-se. Qual é o futuro da política no Brasil? O futuro da política no Brasil deveria servir como um instrumento do engrandecimento nacional. Para isso, nós precisamos ter homens que tenham grandeza. E que, por terem grandeza moral, ofereçam uma alternativa de grandeza ao país. E se isso não acontecer? Isso tem que acontecer, porque a alternativa a isso é a vileza, é a mediocridade, é a tristeza. Eu não quero ver o Brasil triste, metido nessa estagnação, nesse marasmo em que ele está agora. Roberto Mangabeira Unger, professor da Universidade de Harvard, ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal. Muito obrigado pela sua participação, ministro. Até a próxima. Obrigado. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Outras informações do Brasil e do mundo e os bastidores da política você acompanha em istoé.com.br. A direção-geral deste podcast foi do Daniel Hessel e do Edson Franco. Para você, muito obrigado e até a próxima.